A viagem do Bolsonaro para a Argentina está se transformando num verdadeiro mico. Porque o Bolsonaro quer viajar para demonstrar força política, mas nem mesmo ele foi e ele já se humilhou diante do Alexandre de Moraes, demonstrando uma imensa fraqueza. Porque antes de embarcar, o Bolsonaro enviou um aviso ao Moraes dizendo que ele vai viajar à Argentina para a posse do Milei porque ele foi convidado. Isso tudo porque ele tá com medo de ter o passaporte retido pelo Moraes ou ter uma prisão preventiva decretada por conta da possibilidade de fuga. É simplesmente ridículo. O Bolsonaro nem denunciado foi, não foi condenado e ele já vive em prisão domiciliar. A liberdade do Bolsonaro acabou, não existe mais. Nem foi e essa viagem já é um fiasco. O que você acha dessa situação? A vida do Bolsonaro acabou? A viagem já é um fracasso justamente pelo medo do Alexandre de Moraes? Você curtiu a humilhação? Eu sei que sim, então deixa o like e se inscreva no canal. A viagem do Bolsonaro para a Argentina já está marcada, porque o Javier Milei vai assumir a presidência da Argentina no próximo final de semana. E ele convidou o Bolsonaro. O Lula não vai. O Lula disse que não houve uma aproximação do Milei, ele mandou uma emissária, não foi ele que fez o convite, então ele não vai e nem vai levar o Alckmin. Quem vai ser o chanceler brasileiro. Recíproco. Na diplomacia isso serve bastante, essa política da reciprocidade. Mas o Bolsonaro foi convidado pelo Milei. E o Bolsonaro ia com uma comitiva de 40 e tantas pessoas que agora já mingou. Agora vão umas 30, no fim vão umas 20 e olhe lá. Ele tá querendo ir para demonstrar força, que ele ainda consegue ter uma penetração internacional, que ele é uma figura relevante, que ele é muito bom, que ele é um mito. Mas a viagem nem aconteceu e ela já é um verdadeiro de um fiasco. Uma imensa demonstração de fraqueza, pessoal. Por quê? Na minha opinião, foi uma coisa simplesmente humilhante o que aconteceu. Os advogados do Bolsonaro enviaram para o Alexandre de Moraes um aviso dizendo que o Bolsonaro vai viajar até a Argentina para participar da cerimônia de posse do Milei. Falando, olha, nós vamos no dia tal e vamos voltar no outro dia. No dia X e vamos voltar no dia Y. E se precisar, né, nós estamos indo por convite do Javier Milei. Tá bom? Não há necessidade de prender o nosso passaporte. E outra, ele falou assim, e se tiver alguma diligência jurídica, nós estamos indo com o coronel. E se tiver qualquer necessidade, nós estamos de prontidão para voltar ao Brasil e responder todas as perguntas que forem feitas respeitando a justiça. Isso foi completamente ridículo. Foi ridículo. Porque o Bolsonaro tem medo que o passaporte dele seja apreendido. Mas para viajar para a Argentina, não precisa de passaporte. Porque nós temos o acordo do Mercosul. Basta simplesmente um acordo de livre trânsito de pessoas. Basta viajar com o RG que já está tudo certo. Mas o Bolsonaro está com medo do passaporte ser apreendido. É simplesmente uma situação humilhante e vexatória que o Bolsonaro está passando. O Bolsonaro ele não tem condições de ir até o Paraguai comprar muamba. Ele não pode ir até o Uruguai comprar um alfajor ou até a Argentina para a posse do Milei. Que são países do Mercosul que você cruza a fronteira tranquilamente. Ele não pode mais fazer isso. Qualquer movimento do Bolsonaro, ele já precisa avisar a justiça brasileira. Isso é como se ele estivesse numa prisão domiciliar. Ele já está com uma tornozeleira eletrônica. A liberdade dele já foi tolhida. Ele não pode fazer absolutamente mais nada. Por quê? O que pode acontecer? Ele pode ir para a Argentina e da Argentina ele pega um avião e viaja para outro lugar. Isso pode acontecer. Secretamente, um plano de fuga. Então a saída do Bolsonaro para a Argentina pode ser encarado como uma possibilidade do Bolsonaro fugir. Então, o que pode acontecer? O passaporte pode ser apreendido. Esse gesto do Bolsonaro, que para alguns pode ser um gesto de cordialidade, na minha opinião, não é gesto de cordialidade nenhuma. Na verdade, é uma demonstração clara e explícita de medo que o Bolsonaro está tendo do Alexandre de Moraes. E por isso ele pede, não prenda o meu passaporte, Xandão, por favor. Se humilha dando um relatóriozinho do que vai acontecer, como se ele já estivesse condenado, pedindo autorização da justiça. Porque o Alexandre de Moraes, lá em maio, quando foi deflagrado a operação que prendeu preventivamente o Mauro Cid, houve uma operação policial, busca e apreensão, na casa do Bolsonaro. Ele estava dormindo,
tava sem a dentadura, segurando na pistola do Hélio Negão, né? Porque ele dorme abraçado numa arma, possivelmente era do Hélio Negão emprestado. Ele ouviu batidas na porta, e aí quando ele viu, era a Polícia Federal. Ele teve que colocar rapidamente, né, se livrar da pistola, colocar a dentadura, e aí a Polícia Federal entrou na casa do Bolsonaro, pegou alguns celulares, e o Alexandre de Moraes, naquele dia, havia solicitado a apreensão do passaporte do Bolsonaro. A Polícia Federal não aceitou. Falou assim, não vai haver necessidade de apreensão do passaporte. Mas já no passado, o Alexandre de Moraes queria o passaporte do Bolsonaro. E isso acabaria evitando o Bolsonaro de fugir. O Bolsonaro não teve a prisão preventiva dele decretada para não falar que ele está sendo perseguido. Por isso que não houve. Para ter prisão preventiva, há uma necessidade de ser comprovado o risco de fuga ou o risco de coagir testemunhas e destruir provas. A gente sabe que, pelo que a imprensa diz, o Josias de Souza também, existe aí uma certa trama de fuga do Bolsonaro. Porque ele fica falando que ele é um perseguido da justiça, que ele fica falando que o judiciário o persegue, e fica propagando isso para a comunidade internacional. Se ele fica falando que ele está sendo perseguido, é porque ele pode querer um asilo político no exterior. E informações do Paulo Capelli, enfim, do Paulo Capelli ou do Guilherme Amado, do pessoal do Metrópolis. A informação do Metrópolis diz que a Polícia Federal não apreendeu o passaporte do Bolsonaro, mas monitora o risco do Bolsonaro fugir. Então a Polícia Federal considera Bolsonaro alguém que pode zarpar do nosso país. O PL, que é o partido do Bolsonaro, contratou advogados especializados em direito internacional para venderem a narrativa que o Bolsonaro está sendo perseguido aqui no território brasileiro. Porque para você conseguir o asilo político, é necessário que o país aceite você como um exilado. Alguém perseguido, tem risco se eu voltar para o país. Então essa foi a narrativa que foi tentada, propagada pelos bolsonaristas, e o Bolsonaro tentou vender essa narrativa lá na reunião que ele teve com os embaixadores. O PL está contratando essas pessoas e é discutido sim essa possibilidade, pelo menos a Polícia Federal monitora essa possibilidade. Para mim, o episódio do Bolsonaro justificando a sua viagem para a Argentina mostra que a vida dele acabou. Acabou, pessoal. Porque ele não pode viajar, ele tem que avisar. Ele corre o risco, ele está sendo investigado, a denúncia ainda não foi apresentada, mas vai ser. Cotidianamente, ele vai até a sede da Polícia Federal prestar um depoimento. Pode ser que acabe sofrendo uma prisão preventiva, ele tem medo disso. E essa é a vida dele. O que sobrou pro Bolsonaro? Nada. Acabou. Ele fala tanto de liberdade, mas ele mesmo não tem liberdade alguma. Tem que ficar mandando um relatóriozinho, bilhetezinho pro Alexandre de Moraes, pro papai, falando o seguinte: papai Xandão, eu tô indo ali na casa do amiguinho, mas eu volto depois. Patético.